Gravar. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Essa aula de literatura hoje ainda vai ser sobre modernismo, primeiro momento em Portugal. Fernando Pessoa, por ele mesmo. E hoje eu vou falar de um livro dele chamado Mensagem. Quando Fernando Pessoa escreveu essa obra, ele não tinha como prioridade a publicação dele, mas os amigos descobriram essa obra, e lá em Portugal estava tendo um concurso que ia premiar a melhor obra nacionalista, então ele, por esse motivo, ele resolveu fazer a publicação. O livro Mensagem não foi premiado, porque uma das regras do concurso é que tivesse no mínimo 100 páginas, e Mensagem não tinha essas 100 páginas. É uma obra nacionalista, porque fala dos feitos e do melhor momento de Portugal e da decadência, mas, na verdade, gente, ela é uma grande metáfora. Então, quando você lê o livro, ele pede, inclusive, que você tenha 5 qualidades para lê-lo. Então, ele não está contando a história de Portugal. Então, é uma metáfora que fala do enigma da condição humana. Então, tá aqui, o brasão. Eu peguei um modelo desse, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem como essa obra é classificada. Então, tá aqui. Ela tem 3 partes, tá? Então, a primeira parte, o brasão. Depois, o mar português, a segunda parte, e a terceira parte, o encoberto. A primeira parte, o brasão, ela está subdividida em 5 partes, e cada parte tem aqui um número de poemas, tá? Então, vamos lá. Esse brasão é o seguinte, então vamos à análise dele. Então, aqui em cima, nós temos o timbre, que é este animal, depois a gente vai falar deles. Aqui nós temos a coroa, aqui embaixo nós temos os campos dos castelos, e aqui na parte de dentro nós temos os campos das quinas, tá? Então vamos ver o que significa cada parte dessas. Então a primeira parte, que são os castelos e a quina. Vocês vão perceber que aqui na parte de fora são 7 castelos, certo? O que representam esses 7 castelos? Representam a proteção dos arredores de Portugal, ou seja, a proteção periférica de Portugal. Já o campo interno, ele também, o que ele tem? 5 quinas. O que essas quinas representam? A essência do espírito português religioso e cristão, tá? Essas crinas em cruz, elas representam um sonho que o antigo rei de Portugal teve. O rei era chamado Dom Afonso Henrique, e às vésperas de uma batalha, ele sonhou com Cristo. Essas quinas representam as chagas de Cristo. Depois, sobre os campos, o que nós vamos ter? Uma coroa, certo? Estão conseguindo visualizar? Essa coroa, o que ela vai representar? Ela representa Nunes Álvares Pereira. Foi um guerreiro que se tornou santo. Então, para Fernando Pessoa, ser nobre não é aquele nobre que vem de uma linhagem, eu sou nobre porque sou filho de rei e tenho a nobreza na minha linhagem. Mas ser nobre para ele é ter lealdade, qualidade e caráter. Certo? Em cima dessa coroa, o que nós temos? O timbre. Então, o que é esse timbre? É representado por um animal. Vocês estão vendo aqui, esse animal. E como ele é formado? A cabeça dele e as asas são de águia. Já o corpo dele e as garras são de leão. Então, foi ele que acompanhou Apolo, e ele é quem guarda os tesouros da terra. Então, nessa parte aqui, ele tem três poemas. A cabeça do grifo, uma asa do grifo e a outra asa do grifo. Bem, esqueci de falar para vocês que o nome desse animal é grifo, tá? Por que ele é representado como uma águia e o leão? Porque eles são símbolos da heráldica. O que é heráldica? Heráldica é a ciência que estuda a origem e os significados dos brasões. Certo, pessoal?
Então, essa parte aqui, essa primeira que nós vimos, então, ela representa o brasão, tá? Então, os campos, os castelos, as quinas, a coroa e o timbre. A segunda parte desse poema, ele tem 12 poemas, só que ele não é subdividido como o brasão, por exemplo. E o título é Mar Português. E o que ele representa aqui? As grandes conquistas marítimas de Portugal, tá? Ele tem 12 poemas e não é subdividido. Para terminar o poema, nós temos aqui o encoberto. Ele é formado por 13 poemas e está dividido em 13 seções. 5 poemas são os símbolos, 3 poemas os avisos e 5 poemas os tempos. E essa parte final do poema representa a época que Portugal, depois das grandes conquistas, né, depois do apogeu, veio a decadência de Portugal. E Pessoa falava aqui sobre o rei Sebastião, como, mas o que ele queria dizer? Não que ele quisesse que o rei Dom Sebastião voltasse, mas o que voltasse, o que ele tinha, né? O desejo das grandes conquistas, principalmente. Era essa parte que ele... Então, quando a gente lê esse pensar, então ele queria que Dom Sebastião voltasse, como um menino voltasse no lugar dele? Não, não era isso que ele queria. Pessoal, essa aula de hoje ela vai ajudar vocês a realizarem os próximos exercícios, tá? Do livro de literatura. Eu procurei ser o mais breve possível, fazer um resumo que ser bem clara e objetiva, porque eu sei que uma aula com muito tempo ela é cansativa, tá? Ainda mais um assunto como esse, é bem interessante, mas se eu ficar aqui só falando, eu sei que vocês vão ficar muito cansados, tá? As orientações para a atividade eu vou deixar lá nos comentários da própria atividade, junto com o vídeo, e aí na próxima aula que nós tivermos ao vivo, eu vou fazer a correção desses exercícios, tá bom? Um beijo e até mais.